levar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, ao Espírito amigo, aos mentores que estão aqui nos protegendo, nos confortando, trazendo paz e harmonia a todos nós, pedindo proteção para todos os nossos familiares, os nossos seres queridos, os que estão na matéria, os espíritos, pedindo proteção, trazendo paz e harmonia a todos aqui. E aqueles que for fazer a palestra, o Ivan, seja bem-vindo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas ofensas, ensinando a perdoar os nossos ofensores. E não deixeis cair no erro e nas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Bom dia a todos. Que a paz, as bênçãos e a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo e de nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré estejam entre nós. Eu vim na manhã de hoje com um propósito de falar de algo já conhecido, divulgado, mas só que vem trazer as provas científicas, as provas estudadas dentro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, fundamentados no livro dos apóstolos. Porque toda palestra, ela tem que ter um fundo pedagógico. Porque não teria valia vocês saírem de suas casas para virem a um templo espírita se não fosse para aprender. Estou aqui diante de vós e, sinceramente, não é a primeira vez que aqui eu me encontro, e em todas as localidades por onde passo, quando chega este momento, me dá um frio na barriga, porque cai em mim a responsabilidade de vos falar sobre os ensinos doutrinários e sinto-me na obrigação de falar somente a verdade. Não falando com margens de dúvidas e nem falar com palavras falseadas em achismo. Todos sinto essa necessidade, porque acredito que todos aqueles que chegam em público e falar sobre a doutrina espírita têm a obrigatoriedade de pesquisar o assunto, de estudar e falar com provas verídicas e incontestáveis. Nós conhecemos 3 revelações: Moisés, Jesus e o Espiritismo. Uma revelação nada mais é do que a transmissão de conhecimentos de forma clara, de forma que todas as pessoas possam entender. Porque dentro de uma casa, dentro de um templo espírita,
encontramos pessoas altamente letradas, doutoradas, pessoas com profundo conhecimento da literatura espírita. Mas também encontramos pessoas humildes. Muitas delas nem o ensino primário têm, nem mesmo o nome conseguem ler. Por isso, que todo aquele que se propõe a fazer uma palestra tem por obrigatoriedade falar de uma forma clara, de uma forma de fácil entendimento. Porque o próprio Mestre Jesus, conhecendo o nosso potencial daquela época, ele também nos falou assim: se ele é nosso modelo, exemplo e guia, temos que seguir os seus passos, da maneira com que ele expôs os seus ensinamentos, ensinar-nos o que ele veio nos falar. Não pode ser diferente. Jesus nos ensinou que Deus nos ensinou que Deus não era um pai vingativo, não era um pai de punição, mas um pai de amor. Era um pai de bondade, é um pai acima de tudo de justiça plena. E isso ele falou com a clareza das palavras e a simplicidade dos homens da época. Jesus não pôde nos falar tudo. Não pôde nos esclarecer tudo que deveria ser esclarecido, porque tamanha era a nossa brutalidade intelectual na época. Então Jesus claramente falou que poderíamos absorver naquela época, e o que não poderíamos. Jesus deixa seus ensinamentos de uma forma semi-oculta, para que posteriormente pudéssemos, com o nosso desenvolvimento intelectual, absorver e entender o que ele quis nos dizer. É bem assim que Jesus nos diz naquela época: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E foi assim que na década de 50, do ano de 1800, a promessa do Cristo se faz em nós. Surge o Consolador prometido por Jesus, a sua maior obra-prima, que venha nos trazer as suas verdades que estavam ocultas, digo semi-ocultas, vem nos fazer lembrar de tudo que ele nos falou e aquilo que ele não pôde nos ensinar. Assim veio o Espiritismo para nós. Esta terceira revelação. E hoje é chegado o tempo de nós falarmos sobre todos os pontos que estão lá no Evangelho, sem medo de infringirmos em uma lei divina.
Porque hoje o Espiritismo vem através dos espíritos codificadores, os espíritos que fazem parte da falange do Espírito da Verdade. Jesus. E assim, meus irmãos, seguindo o exemplo do Mestre, é que vem até vós de uma forma mais simples, com as palavras mais fáceis de ser entendida, que eu extraio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e venho a vos falar sobre a reencarnação. Jesus já nos tinha falado sobre a reencarnação. A reencarnação era a palavra que estava explícita dentro dos seus ensinamentos nos livros dos evangelistas. Mas infelizmente a igreja produz o maior adultério contra as leis de Deus e adultera a Bíblia, tirando dela a palavra reencarnação, amando do imperador Justiniano daquela época, sob as ordens de sua mulher Teodora. Ele faz com que o Concílio II do Vaticano, em Constantinopla, onde hoje é Istambul, retirasse a palavra reencarnação, por vontade, pelos desejos daquela época. Não vou me alongar sobre esse assunto, mas poderei falar sobre ele em uma palestra. Sobre estas verdades é que vem falar para todos. E quando eu falo em reencarnação, eu venho com consciência, com a tranquilidade do que estudos científicos que as casas espíritas oferecem. A nossa casa tem, durante todos os dias da semana, estudos científicos doutrinários sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. E é baseado nas verdades do seu Evangelho, é que falo de reencarnação. E as retiro lá do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nas passagens de Jesus, que ao aproximar-se das cercanias de Cesareia de Filipe, interpreta os seus discípulos e pergunta: quem dizem que eu sou? Quem dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Pergunta Jesus. E eles responderam: dizem uns que és João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Textos como este a igreja não pôde retirar do Evangelho de Jesus, porque eles calcularam mal a nossa inteligência, que o povo daquela época ia permanecer sempre calado diante das missas que eram rezadas em latim, para que o povo não entendesse. Mas nós crescemos moralmente, nós crescemos em intelectualidade e aprendemos a decifrar os meandros. E aqui nesse texto, já encontramos que o povo naquela época falava da reencarnação, porque diziam que Jesus era poderia ser a reencarnação de Elias, de Jeremias, de João Batista ou de outro dos profetas. E era clara a reencarnação, porque todos conheceram Jesus, sabiam que Jesus tinha saído do ventre de Maria de Nazaré, viram Jesus andar pelas ruas da Judéia, agarrado pela mão de José, o carpinteiro. Conheceram João Batista, que Herodes mandou cortar a cabeça.
sabiam que Elias e Jeremias tinham morrido velhos, muito mais velhos do que Jesus era. Então eles sabiam que aqueles que tinham morrido poderiam ter ali nascido de novo. A reencarnação, temos que aprender sobre ela, porque muitos somos criticados por outras religiões cristãs, que a reencarnação é uma farsa, é uma criação do homem. Mas não, a reencarnação, Jesus a trouxe para a terra, e ela veio antes da terra ser formada, o que é. A reencarnação se fez desde o momento em que Deus criou espírito e matéria. De resto, tudo se formou ao seu redor. Também encontramos na Bíblia a história de Herodes. Ninguém pode agora contestar. Te esqueceram de tirar. Porque Herodes está lá. Herodes, ouvindo que muito falavam de Jesus, que o povo da Judéia se afirmavam que Jesus poderia ser Jeremias, Elias, João Batista. Herodes enlouquecia nesse momento, ao ouvir tanto que falavam de maravilhas daquele homem, que poderia ser João Batista, e ele replicava dizendo: mandei cortar a cabeça de João Batista. Então quem é esse de quem eu ouço falar grandes coisas? Mais uma prova da reencarnação dentro do Evangelho, já nos estudos da antiguidade. É o próprio Herodes ali em outra parte dizendo: mas se eu mandei cortar a cabeça, mas como que ele está aqui de novo? Esse povo é louco. Herodes e o resto dos judeus acreditavam na reencarnação. Eles acreditavam na vida após a morte, só que não sabíamos explicar como se dava aquele processo, mas que alguma coisa acontecia. Como a ciência naquela época ia explicar? Se naquela época até mesmo o nosso corpo nós não conhecíamos, pois não podíamos abrir um cadáver para saber o que tinha ali dentro, para investigar as causas morte, pois era profanar o corpo se assim fosse feito. Qual a filosofia, qual o filósofo daquela época poderia afirmar que alguém poderia sair da legião dos mortos e viver entre os vivos? Que ciência teria a sutileza de afirmar com todas as palavras que aquele que um dia viveu, viverá? Somente Jesus, somente um Cristo de elevada potência angelical poderia explicar para um povo simples e ignorante daquela época. Só Jesus tinha o poder de manipular as palavras e nos falar de reencarnação. O Espírito de verdade
nos traz, através do Espiritismo, os estudos necessários para o nosso entendimento, nem da nessa época, porque conforme vamos passando, mais descoberta científica faremos sobre as leis que regem o universo. Porque a reencarnação, naquela época ainda, nem mesmo os discípulos de Jesus, aqueles homens que conviviam com ele dia e noite, não tinham ainda o total conhecimento. Pois chegaram a Jesus e perguntaram a ele: Senhor, é verdade que os escribas andam falando por aí, que o Elias há de vir? E Jesus responde a eles: é verdade que Elias há de vir, mas em verdade eu vos digo que Elias já veio, e fizeram dele o que bem aprouve, e assim farão sofrer o Filho do Homem. E os discípulos, nesse momento, entenderam que era de João Batista que Jesus falava. Mais uma vez a reencarnação dentro do Evangelho de Jesus, e a encontramos no Novo Testamento. E agora a igreja não pode mais praticar o segundo adultério e retirá-la de lá, porque agora o Espiritismo fala a verdade. E não precisamos falar em latim para fazermos uma reunião de entendimento, nos mostrarmos que somos bonitos, que somos fazer. Aquele padre, como ele fez uma missa bonita, falou. E aí vocês entenderam o que ele falou? Ele falou tudo em latim. Ninguém entendeu nada. O Espiritismo não. Vem aqui claramente desmascarar a grande mentira que é feita sobre a lei divina. Eles não estão falando mal do Espiritismo somente, não. Estão falando mal das leis que regem o universo. E esse adultério terão que pagar um preço alto. Falei até agora dos estudos feitos no Novo Testamento sobre a reencarnação, mas eu vou lhes provar que uma reencarnação já existia antes de Jesus, e nós encontramos na Bíblia, quando nós estudamos o Velho Testamento, e estudamos ali, encontramos nas anotações do profeta Jeremias. Olha o que eu encontrei lá. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Porém disse-me o Senhor: não digas que és um menino, porque aonde quer que eu te enviar, tu irás, e tudo quanto te mandar falar, tu falarás. Porque te criei antes de nascer, e antes de vires aqui, muitas vidas te dei. E agora? Desde antes de Cristo já se falava em reencarnação. Está lá. Isso aí não é criação do Espiritismo, não, agora está na Bíblia. Não está no Evangelho segundo o Espiritismo, somente ali. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele codificou a Bíblia de uma forma que pudéssemos estudar claramente, só isso. Ele não colocou palavras na Bíblia, não.
Ele simplificou para o nosso entendimento. Porque esse profeta Jeremias, ele viveu no final do século VII, no início do século VI antes de Cristo. Olha o tamanho, a dimensão da reencarnação, que foi escondida do povo e que hoje cabe ao Espiritismo abrir a porta e falar aos ventos. A reencarnação é uma verdade e é incontestável. Volto ao Evangelho de Jesus e falo do diálogo entre Nicodemos e Jesus, aonde Jesus fala para Nicodemos: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nessa conversa, Nicodemos mostra a sua total ignorância em leis divinas e pergunta a Jesus: como pode um homem velho nascer de novo? Pode ele tornar a entrar no ventre da mãe e nascer pela segunda vez? Responde Jesus: em verdade te digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar nos reinos de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espíritos. A reencarnação, meus irmãos, a maior dádiva de Deus para as suas criaturas, nos dá a oportunidade de saldarmos nossas dívidas contraídas com os nossos semelhantes, os nossos erros, melhorando os nossos acertos e procurando o caminho único que todas as criaturas querem: é viver num mundo angelical. Estamos chegando ao término. Eu gostaria aqui de fazer uma ressalva do venerando ceareiro do Cristo, Caio Barchúcio, no seu livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Caio Barchúcio nos diz assim: a religião é como um corpo vivo de ação permanente que o cérebro e o coração proclamam as grandezas da imortalidade. Um corpo sem alma é um corpo morto. Uma religião sem imortalidade é um cadáver embalsamado, que hoje ou amanhã será enterrado em cova profunda. Caio Barchúcio, diretor espiritual desta casa. Não é qualquer um, não. A verdadeira religião, meus irmãos, a verdadeira religião tem a obrigatoriedade de ensinar sobre a vida após a morte, sobre a imortalidade da alma. Porque assim como o nosso corpo clama a existência de um espírito, assim como espíritos das sombras descem até nós e nos provocam, nos caminhos, tentando encaminhar pelo caminho das maldades, os espíritos benéficos descem das alturas e nos livram dos maus caminhos. As igrejas todas terão um dia que admitir a imortalidade da alma através da reencarnação, porque serão a eles revelados pelos espíritos que são os reveladores. Não serão nós que vamos fazer as igrejas
acreditarem, serão os próprios espíritos que ali estarão, e assim toda a humanidade caminhará com as mãos juntas e proclamando um único caminho, dentro da virtude da esperança, a alcançarmos um mundo angelical. Porque é Jesus que nos diz, é Jesus, sois deuses, farão tudo o que eu faço e muito mais. Só posso agora agradecer a todos a atenção que me deram por ter saído de seus lares, deixado seus afazeres e aqui estar. Espero que na manhã de hoje eu possa ter deixado uma vírgula de entendimento, que eu ficarei muito feliz. Muito obrigado a todos. Conclamo agora os médiuns passistas para assumirem a câmara de passe. Muito obrigado. Vamos agradecer a Jesus por estarmos aqui novamente. Agradecer a essa casa, ao paizinho, à mãezinha, aos espíritos que nos acolhem sempre nesta casa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ai, desculpa. Perdoai as nossas ofensas. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, hoje e sempre, que assim seja.